Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula nós vamos ver como construir os nossos backgrounds, os nossos planos de fundo para o nosso dashboard. Nós vamos utilizar três planos de fundo. Na verdade as páginas vão ser feitas no Figma, né? Nós vamos utilizar também o PowerPoint. Nós vamos utilizar ali algumas dicas de ferramenta, né, uns tooltips com um plano de fundo feito no PowerPoint. E a capa, eu vou mostrar para vocês como fazer no Canva, tá? Por que no Canva? Poderia fazer também no Figma, né, no PowerPoint, mas como é um dashboard de uma agência de carros, né, de venda, né, um dashboard financeiro de vendas de carro, eu vou já aproveitar alguns modelos de imagens que tem ali no Canva, né? Eu procurei em alguns sites e eu achei algumas coisas bem legais no Canva. Então eu vou entrar aqui, tá? No Google, vou digitar aqui, ó. Canva, tá? Eu não tenho a assinatura do Canva, né? Mas ele tem ali uma parte gratuita, tá? Que vocês podem utilizar aí. Deixa eu só aceitar os cookies aqui. Maravilha. Então você pode começar aqui a buscar alguma coisa, a criar, né? Basta clicar aqui, ó, comece a criar, né? Ele pede para você fazer um login ali, né? Mesmo não tendo uma assinatura, né? Você pode fazer um login com a sua conta do Google, coisa do tipo, tá? Vou colocar aqui continuar. E aí ele entrou ali no ambiente, né, de teste ali para você utilizar e conhecer o Canva, tá? Eu já tinha buscado aqui algumas coisas referentes a carros, né, agências de carros, então eu achei ali uma parte, né, que chama Car Dealer, né, que apareceu alguns modelos ali, tá? Opa, escrevi errado aqui. Dealer. Car Dealer. Então ele apresenta ali alguns modelos, né? Aqui esses que você, por exemplo, esse que está aparecendo aqui, né? Ele é gratuito. Esses que tem essa coroa aqui, né? Com o escrito aqui do lado, né? Com as letras em escrito Pro, né? Ele é pago, tá? Então você precisa ter uma assinatura, né? Então tem aqui alguns, né? Que são gratuitos, né? Podem ver aqui que tem vários, né? Eu vou entrar em qualquer um aqui, tá? Só para ver, porque o que eu encontrei aqui, ele estava referenciado aqui embaixo. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó, esse aqui, eu achei esse aqui bem bacana, tá? Na verdade, ele é uma apresentação, tá? Podem ver que ele tem aqui vários slides, mas eu vou utilizar só essa parte aqui para fazer a nossa capa, tá? Então eu vou personalizar isso aqui, porque eu não quero essas cores, né? E vou colocar também o título aqui do nosso dashboard. Então eu venho aqui em personalizar modelo, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou começar alterando a cor, tá? Então eu venho aqui em cima dessa, se eu passar o mouse, ele já aparece ali, ó, que está selecionado nessa parte, aquela parte do cartão aqui do lado, né? Então vou selecionar isso aqui, tá? Selecionado, eu venho aqui em cima, ó, cor do traço, vou clicar aqui, ele me expande. Ele abre, né, a parte de cores aqui, tá? Eu vou pegar, tem esse gradiente aqui, eu achei interessante, né? Deixa eu ver esse outro aqui, peraí. Vou escolher esse aqui mesmo, tá? Vou aplicar o mesmo aqui para essa parte. Opa. Aqui, maravilha. Aqui parece que ele está um pouquinho. Opa. Foi muito, maravilha, tá? E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar a cor azul aqui para onde estiver aqui em amarelo, né? Eu vou colocar uma cor em azul, tá? Vou pegar esse, deixa eu ver esse aqui. Bom, aqui essa parte de cima eu vou retirar, tá? Eu poderia utilizar isso aqui, ó, para já levar dessa forma, só mudar aqui o texto, né? Para criar alguns botões para nós navegarmos nas páginas do Power BI.
mas eu não vou fazer isso, porque eu vou mostrar para vocês como criar um botão aqui para iniciar o dashboard, tá? Então eu vou só retirar esses textos aqui. Aqui também eu vou pintar de azul. Azul. E aqui eu vou colocar... deixa eu colocar a cor da letra aqui em azul também. Vou colocar aqui dashboard de vendas. Tá? Maravilha. Deixa eu ver se esse azul aqui fica melhor com o outro aqui. Acho que ficou um pouco escuro, vou voltar ao anterior. Aqui também eu vou colocar o outro azul aqui para ficar um pouco mais claro. Tá? Legal. E aqui eu vou colocar um nome fictício para nossa agência, tá? Deixa eu pensar aqui, vou colocar VMR Multimarcas, tá? Vou colocar aqui, ó, VMR Multimarcas e tá pronto, tá? Então isso aqui vai ser a capa do nosso dashboard, tá? Aqui eu não vou editar as demais, porque como eu disse antes, né, nós não vamos utilizar isso. Então eu vou vir aqui, ó, em compartilhar, né? Aqui ele me abre esse menu e eu venho aqui em baixar, tá? Por padrão ele já coloca nesse formato em PDF, tá? Só que eu não quero nesse PDF. No Power BI, os planos de fundo, né, os backgrounds, ficam melhor a visualização ou em SVG ou em PNG, tá? Em último caso, se não tiver nenhum desses dois, utiliza aqui o JPG, né? Mas é nessa ordem, tá? O SVG, a visualização fica muito melhor. Em segundo, o PNG e depois, em último caso, o JPG. Então, o SVG, como é a versão paga aqui, tá? O Pro, eu vou pro PNG aqui, tá? Baixar ele em PNG e venho aqui em baixar. Ele está baixando aqui. Maravilha. Então, feito isso, eu vou fechar aqui, tá? O Canva. Aqui eu tô com o Power BI aberto e ele foi aqui para minha pastinha de downloads, né? Ele vem o arquivo zipado, tá? Então eu vou extrair ele aqui, tá? Eu venho aqui em extrair tudo. Vou jogar aqui mesmo, tá? Porque eu vou só pegar aquela imagem. Então ele pegou e trouxe aqui todas as imagens da apresentação. E o que nós vamos utilizar na capa é essa aqui, tá? Então eu vou pegar, vou só copiar ela, porque eu vou colocar naquela pasta do nosso curso, né? Deixa eu minimizar aqui. Então eu vou criar uma pasta nova aqui, tá? Vou chamar aqui de backgrounds. Tá. E vou jogar ela aqui, tá? E aqui a nossa capa. Vou renomear aqui para 001 capa, tá? Maravilha. E aí agora sim eu vou lá no Power BI e vou importar para essa parte aqui, que vai ser a nossa página, né? A nossa capa, tá? Eu vou até chamar ela aqui de home, tá? Que vai ser a nossa página inicial. Então, aqui no Power BI eu venho aqui na parte de formatação, né, do relatório, vou clicar aqui e aí eu venho aqui, ó, em tela de fundo. Expando isso aqui, né, e venho aqui em procurar, né, na imagem eu venho em procurar, e aí eu vou aqui na minha parte de curso do Power BI, daí eu vou escolher a nossa imagem aqui, coloco em abrir, tá?
Aí podem ver que ali ainda não apareceu nada, tá? Por quê? Porque a transparência está em 100%. Eu tenho que zerar isso aqui, ó. Aí ele me aparece. Aí podem ver que ele tá, né? Não tá configurado certinho aqui. É só vir aqui, ó, no ajuste da imagem. Vou aqui, abro, né? Expando essa opção e venho aqui em ajuste. E aí ele já coloca aqui do tamanho da tela para nós, tá? Ele ainda está aparecendo isso aqui, porque nós não colocamos nada aqui, né? Então ainda está só o plano de fundo, né? Se eu colocar qualquer coisinha aqui, eu vou fazer só um teste, tá? Vou colocar um cartão aqui, ó. Pronto. Né? Coloquei um cartão aqui, ó. Podem ver que já aparece, já sumiu, né? As coisas que estavam escritas aqui, tá? Se eu vier apagar o cartão aqui, ó, ele vai voltar, tá bom? Então, nós vamos agora criar um botão para navegarmos, né, nas páginas do relatório. Por enquanto nós temos só a home, tá? Então nós vamos criar outras páginas aqui embaixo e através desse botão, né, que vai ser um botão de iniciar aqui, nós vamos navegar por eles. Então, o primeiro passo é criar uma nova página aqui, né? Eu venho aqui nesse mais, nova página, vou clicar aqui, ó, tá, página 1, tá? Essa página 1, eu já vou clicar com o botão direito nela, vou colocar aqui em ocultar, tá? Por quê? Porque daí, obrigatoriamente, toda vez que eu abrir o meu relatório, né, eu vou fazer com que a pessoa navegue através do início dele, da capa, né? Então comece por aqui e aí obrigatoriamente, né, depois ele clica no botão aqui, vai para a primeira página, né? Nós vamos colocar aqui uma barra lateral de navegação, a pessoa vai clicando nos ícones para navegar no dashboard, né? Então criei aqui a página 1, tá? Eu vou voltar aqui para Home para criar um botão aqui para nós navegarmos por esse dashboard, tá? Para criar um botão aqui, eu vou vir aqui em Inserir, vou clicar aqui, ele vai me dar essas opções. Eu venho aqui em Elementos, eu tenho aqui caixa de texto, botões, formas, imagem, né? Vou escolher aqui, ó, botões. Ele vai expandir isso aqui, né? Me dá várias opções de botão, de botões, né? Eu vou escolher aqui, ó, em branco, tá? Então ele criou aqui um botão em branco na lateral. Eu vou arrastar ele para cá, tá? E aí o que eu vou fazer com esse botão agora? Eu vou vir aqui em estilo, vou expandir aqui. Eu vou desmarcar essa opção ícone. Eu vou vir aqui, ó, em preencher, vou habilitar isso aqui, mas eu vou preencher com o quê? Eu criei aqui na nossa pastinha do curso uma pastinha com GIFs, tá? Então eu tenho aqui alguns GIFs, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, são GIFs, né, animados, né, que tem ali algum efeito, né? Então dá para ser utilizado isso aqui, né, dentro do Power BI. Então às vezes, né, para colocar em alguma capa ou algum outro lugar, né, que queira dar um efeito, tá? Eu gosto de utilizar esse aqui, tá? Do iniciar, ele tem esse efeito, ele é um pouco azul, né? Então combina ali com as cores que nós escolhemos para o nosso dashboard. Então nós vamos utilizar esse aqui. Geralmente eu pego esses GIFs aqui nesse site, eu vou mostrar para vocês. Aqui no Google, né? Eu tenho esse site aqui, ó, Giphy, né? Então eu costumo baixar daqui, tá? Eu coloco com fundo transparente para baixar. Ele tem GIF de todo tipo e que dá para ser utilizado ali dentro do Power BI, né? Como imagem e fica animado, tá? Então, voltando lá para o Power BI, o que eu vou fazer? Aqui em preencher, tá? Eu vou expandir aqui, ó, preencher e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o plano de fundo. Vou vir aqui em procurar, tá? Ele já abriu na pasta do GIF aqui, porque eu já estava mapeando. Então eu vou escolher aquele iniciar, tá? Vou abrir. E aí podem ver que ele abriu aqui, mas está todo, né, ainda desconfigurado aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó, ajuste da imagem, eu vou colocar aqui em ajuste. Vou tirar a transparência, deixar com 0, tá? Podem ver que ele já melhorou um pouco, mas ainda até tá um pouco feião, né? Tá todo desconfigurado aqui. Então eu vou clicar de novo nele aqui. Em estilo, eu volto aqui, ó, na borda agora. Vou descer aqui, vou colocar uma outra cor na borda aqui, vou colocar uma borda mais clara. Vou deixar bem fina essa borda, tá? Então ficou mais ou menos assim, tá? Feito isso,
aqui na forma, tá? Eu venho aqui, ó, em cantos arredondados. Eu vou colocar aqui 10, tá? Só para ele colocar um pouco o canto arredondado ali, ó, ele dá uma quebradinha, tá? E agora eu vou ajustar o tamanho disso aqui, tá? Eu utilizo ele várias vezes em vários dashboards, então geralmente eu coloco aqui 117 de altura por 84 de largura, tá? Ele fica um pouquinho pequeno aqui, tá? Mas eu gosto de colocar ele bem aqui no canto da tela, né? Deixar ele bem discreto mesmo, né? É só um adendo aqui, né? Não é para ele roubar a atenção do nosso dashboard, né? E aí aqui eu, né, posso ajustar aqui. Eu posso ajustar ele tanto arrastando, tá? Ou eu posso vir aqui em posição, tá? Vou colocar aqui... Deixa eu ver aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá. E vou colocar um pouco mais para cima, porque eu vou colocar uma sombra aqui, tá? Eu deixei um pouco de espaço aqui, porque ele ainda tá só o botão simples. Eu vou clicar nele novamente, vou vir aqui em efeitos, tá na aba geral, vou vir aqui em efeitos e vou vir aqui, ó, colocar sombra, tá? Então, ele tá escuro, não tá aparecendo nada, né? Eu vou colocar aqui uma cor mais clara, só para ele dar um efeitinho aqui, tá? Então, eu deixei aquele espaço aqui só para jogar um efeito na lateral. Então, esse aqui vai ser o nosso botão, tá? Só que ele ainda tá sem ação, né? Ó, pode ver que eu passo o mouse em cima aqui, ele não faz nada, né? Se eu clicar também, ó, ele só habilita para eu editar o botão. O que eu tenho que fazer? Então, eu seleciono o botão aqui, venho aqui, ó, em ação, eu habilito isso aqui, e aí eu expando a ação, e aí eu falo o que eu quero fazer com esse botão. Tem aqui, ó, tipo, o que eu quero fazer? Voltar, eu quero ir para um indicador, né, um drill through, navegar na página, eu quero fazer uma navegação na página, tá? Então eu escolho essa opção, navegação na página. Para qual página? Para a página 1, né? Então o destino vai ser aqui, ó, página 1. Por enquanto, nós só temos essa página 1, mas se nós já tivéssemos várias aqui, né, todas iriam aparecer aqui, né, e ele listar todas aqui, e eu poderia escolher qual eu quisesse aqui, tá? Então, página 1, e aí aqui eu tenho uma dica de ferramenta. O que seria essa dica de ferramenta? Quando eu passo o mouse em cima, ó, podem ver que aparece ali, ó, Ctrl mais clique aqui para seguir o link, tá? No caso, o nosso botão já está bem intuitivo, ele está dizendo ali, ó, iniciar, né? Então eu não preciso da dica de ferramenta, tá? Por quê? Só de ver ali eu já sei o que ele faz, mas se fosse um outro botão, por exemplo, sei lá, uma imagem ou coisa do tipo, e que eu quisesse dizer que aquilo é o início, né? Então eu poderia sim vir aqui, habilitar essa dica de ferramenta, tá? E colocar um texto aqui, como por exemplo, ó, iniciar, tá? Opa, iniciar. Aquele que estava ali, Ctrl mais clique aqui para seguir o link, é o padrão do Power BI, tá? Mas nós podemos editar colocando qualquer texto aqui, tá? E aí quando eu passo o mouse em cima agora, ó, ele aparece ali, ó, iniciar, tá? Mas no nosso caso nós não vamos precisar, tá? Só para demonstrar mesmo. Então eu vou deixar desabilitado. Pronto. Então agora, ó, podem ver que quando eu passo o mouse em cima, aparece uma mãozinha, ou seja, o botão ele se tornou clicável, né? Aqui no ambiente de desenvolvimento do Power BI Desktop, se eu só clicar em cima, ele não vai para outra página. Por quê? Porque aqui eu estou no ambiente de edição, né? Então eu clico nele, ele habilita ali as opções para eu editar esse botão. Então, para eu testar se está funcionando isso, para ir para a próxima página, né? Eu venho aqui, eu seguro o Ctrl e aí sim eu clico, tá? E aí ele foi para a página 1, tá vendo? Então eu vou voltar aqui. Mais uma vez, ó, seguro o Ctrl e clico. E ele foi para a página 1. Por enquanto nós não temos nada aqui na página 1, tá? Então foi só para demonstrar, mas a nossa capa já está pronta, tá? Nós vamos manter essa capa aqui no nosso dashboard de vendas. E aí na próxima aula nós vamos começar a construção da parte visual da nossa página 1, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.